Irmãos, hoje, 15 de outubro de 2023, já lemos aqui a palavra oficial, está em Salmos 136. O salmista, ele nos dá dezenas de motivos, nós temos centenas, milhares de motivos. Nós temos uma Bíblia toda de motivos para adorar e glorificar o Senhor. Amém? E nesta noite, cada citação que eu fizer, às vezes, um versículo diz, os versículos vão dizer aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a sua benignidade dura para sempre. Eu vou ler, amém? Vou explicar e vou perguntar por que, igreja? E nós juntos nesta noite, vamos dizer por que a sua benignidade dura para sempre. Benignidade significa a bondade de Deus. Jesus disse que Deus é bom. Amém? Então, eu vou ministrar a palavra. Às vezes um versículo, eu leio um trecho das maravilhas que Deus fez. A sua benignidade, eu digo, dura para sempre. E às vezes vai completar no próximo versículo, entendeu? Por exemplo, Deus abriu o mar vermelho, a sua benignidade dura para sempre. E Faraó veio atrás, o povo de Israel passou e Faraó morreu, e os seus carros e cavaleiros, a sua benignidade dura para sempre. Então, quando eu falar por que, igreja, nós vamos dizer que a benignidade, a bondade de Deus, ela dura para sempre, na minha e na tua vida nesta noite. Amém? Mas antes eu quero pedir perdão para Deus, porque tem momentos que a gente vive, que a gente passa, que parece que não tem saída, não é? E a gente vive cada situação de aperto na saúde, nas finanças, com problemas, perseguições no trabalho, e às vezes a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas ele nos orienta que nós tenhamos bom ânimo, mas muitas das vezes o bom ânimo ele não vem. Amém? É ou não é? Sim ou não? E esses dias eu tenho vivido momentos de muitas aflições lá no meu trabalho, e às vezes eu fico triste, sabe? E o bom ânimo ele não vem. Então por isso nós vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom, a bondade vem dEle, Ele é maravilhoso. Eu quero pedir perdão a Deus, porque às vezes eu não consigo sorrir em meio a tantas tormentas, tribulações, porque não existe evangelho sem prova, não existe. Esqueça, Deus trabalha com propósito, e se Ele tem um propósito na tua vida grandioso, você vai passar coisas que só você e Deus sabem. A sua mulher não vai entender, o seu marido também não vai entender. É você e Deus. Você está casado, é uma só carne, mas como a salvação é individual, assim também o acerto de contas de Deus é com você. E só você entende o que Deus fala, o que Deus quer. E tem momentos que é difícil, e Deus não vai poupar. Deus não poupou o seu Filho Jesus, que pediu que, se possível fosse, afastasse aquele momento, aquele cálice, aquela situação, porque tem horas que até Jesus pediu. Então se Jesus pediu, é porque dói, e quando dói a gente geme, e não é fácil, irmãos, mas Deus é fiel. Amém? Vamos ler. O salmista começa dizendo: dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Por que, igreja?
porque a sua benignidade dura para sempre. Oh, aleluias! Devemos dar graças ao Senhor só pela sua bondade, nós devemos dar graças a Deus. Você pode estar vivendo um momento de turbulência, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Então, mesmo na fraqueza, na dor, na tristeza, na perseguição, tudo isso vai contribuir para a sua vitória, porque todas as coisas cooperam daqueles que amam a Deus. E se vocês amam a Deus, tudo está cooperando. Talvez você não esteja entendendo, porque tem momentos que é difícil o entendimento, porque a nossa mente é uma mente abençoada, mas muito longe da mente do nosso Deus. Ele nos dotou de muita inteligência, mas soberano, magnífico e glorioso só Ele. Amém? Dai graças ao Deus dos deuses, igreja. Por quê? A sua benignidade dura para sempre. Só Ele é digno. Só a Ele devemos dar graças, porque Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus da tua vida. Aleluias. Dai graças ao Senhor dos senhores, igreja. Por que, igreja? Porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluias. Devemos dar graças ao Senhor dos senhores. Você, Senhor, você, senhora, vocês, senhoras, Ele é o Deus, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Senhor das senhoras, Ele é soberano, amém? Ele é especial, Ele é digno, Ele te conhece, Ele está vivo, é um Deus vivo, um Deus que não dorme, não dormita, vela pela sua palavra, um Deus de caráter, não tem sombra de variação. Se Ele te prometeu, porque Ele vela pela palavra. Você pode nem merecer, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você pode não merecer, que eu digo, porque nós somos falhos, mas a sua benignidade dura para sempre. É para sempre. O amor de Deus é infinito. A fonte de Deus de amor, ela jamais vai secar. É um trono que tem por base o amor, mas em especial a justiça. E se você tem sede de justiça, Deus é contigo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui eu vou ler duas traduções belíssimas. Salmo 36, versículo 4, que diz assim: ao único que faz grandes maravilhas. Nessa tradução, ao único que faz grandes maravilhas. E aqui diz: há aquele que só faz maravilhas. O que é maravilhas, irmãos? São coisas grandes, incríveis. São coisas que mantém você de pé, acordar você todas as manhãs, te dá um fôlego de vida, uma respiração todos os dias, um oxigênio maravilhoso. Graças a Deus, eu espero que vocês nunca tenham a sensação de não ter uma respiração, puxar o ar e não ter. Eu já passei por isso. Quase eu morro uma vez. Eu acordei 3 horas da manhã, estava dormindo dentro do carro no aeroporto, já contei isso aqui. Quando eu acordo, cadê respiração, cadê garganta? Um processo alérgico, minha glote inchou. Eu só fiz pegar o carro, não liguei, eu estava perto de casar com a pastora Luciana. Eu digo: pastora, eu te amo. Mas não foi com essa voz não, aquela voz de pato rouco. Estou indo para o hospital, se eu morrer, morri. Se perecer, pereci, mas eu te amo. Cheguei lá, o médico me aplicou uma injeção. Não foi tão simples assim. Antes eu supliquei para não morrer. Me atendam, por favor, eu vou morrer. O pessoal já está acostumado, os médicos, calma, vai dar tudo certo. Me aplicaram uma injeção
nas nádegas e uma na coxa. A da coxa até hoje eu não entendi, eu acho que é pela rapidez. E aí a glote foi desinchando. Os médicos são categorias, viu? Amém? Então no versículo 4, aquele que só faz maravilhas, ao único que faz grandes maravilhas. Por quê, igreja? Porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluias! Bota o fundo musical, por gentileza. Aquele que com entendimento fez os céus. Tenham calma. Irmãos, um Deus que fez os céus, fez a mim, fez a você, com entendimento. Ele entende de tudo. Como serão esses céus, irmãos? Essa extensão maravilhosa. Para você percorrer o universo de uma ponta a outra, 93 bilhões de anos. Hein? Mas em anos-luz. Vocês que são inteligentes, eu ainda não fui para matemática, mas nós temos uma professora de matemática aqui, pastora Catiane. Um estudo diz qual é o tamanho do universo. A ciência deu uma aproximação. Para você percorrer o universo de uma ponta a outra, você vai percorrer aproximadamente 93 bilhões de quilômetros, ou 93 bilhões de anos. Você vai sair aqui. Aqui é a ponta do universo, digamos, né? E aí você vai para a outra extremidade. Para você chegar cá, você vai percorrer, você vai caminhar a velocidade de 93 bilhões de quilômetros, de anos-luz. É um negócio assustador. Se Deus é assustador, irmãos. Se Deus, ele faz coisas incríveis. Mas o mais lindo que eu vejo em Deus, que ele fez todas essas coisas, age, tudo houve, tudo aconteceu. Mas na vez de vocês, ele disse que façamos. Já foi diferente. Façamos conforme a minha imagem e a minha semelhança. Olha que maravilha. Esse Deus que ele nos fez conforme a sua imagem. Nós nos parecemos com Deus. Nós não vimos ainda a olhos nus, mas ele disse que façamos conforme a minha imagem. Então nós refletimos a imagem de Deus. Glória a Deus. Em quantos lugares você já chegou, alguém disse assim: poxa, essa pessoa chegou aqui, nos trouxe uma paz. A senhora é crente, né? A senhora é crente, né? Você que pergunta. Teu semblante, irmãos, reflete a glória de Deus. Moisés subiu um monte, irmãos, para adorar o Senhor, e quando desceu, a face de Moisés refletia a glória de Deus, porque ele subiu para buscar, para adorar. Então quando a gente busca, a gente adora, a nossa face resplandece. Aleluias! Está dando para entender a mensagem, irmãos? Então aquele que com entendimento fez os céus. Deus entende de fazer os céus. Ele tem entendimento de fazer o mar. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Se ele fez os céus, fez o mar, fez o universo, fez esses 93 bilhões de anos-luz para você percorrer de uma extremidade a outra. Eu estou falando isso aqui, mas é uma coisa tão absurda que a gente não... E ele fez você para o louvor da glória dele. Então, ele tem entendimento de fazer todas essas coisas. Então, ele tem entendimento, ele é especialista em você. Amém? Não é como um controle remoto de um carrinho que a gente, né? Um joystick, sei lá. Deus tem entendimento. Fez você, conhece você, o seu caráter, o seu DNA, conhece a sua vida, sabe o que você precisa. Não desistam do Senhor. Aleluia. Nunca, por nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aquele que estendeu a terra sobre as águas, irmãos. Por que, igreja? Que a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Os grandes luminares. Se você sair ali agora, você vai olhar para os céus. Você vai ver luminares de Deus. As estrelas têm luz. Amém? Acende. E quando vem o dia, possa ser que ela continue acesa, mas a gente vê apagada, porque agora entra a luz do sol. Eu não sei se temos lua hoje, mas existe a lua. Em algum lugar desse planeta, alguém está vendo a lua. Amém? Acende, irmãos. Está acesa. Você vê a lua. Diz o homem que já esteve lá. Nem acredito, nem desacredito. Mas há controvérsias. O homem é curioso, é possível que tenha ido realmente. Tudo funciona, irmãos. Os planetas, tudo. As órbitas, as galáxias, os firmamentos. Está tudo controlado pela palavra de Deus. A sua vida tem um controle do Senhor. Por amor a Deus, a Cristo, nós somos entregues todos os dias à morte. Tem gente que às vezes não nos suporta, às vezes só porque nós somos adoradores. Deus tem prazer neste momento aqui, nós falando, reunidos no nome dEle. Ele disse que está aqui. Quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou. Deus está aqui nesta noite. Vocês acreditam nisso? E todo olho verá. Vocês não estão vendo o pastor Alex, estão vendo a pastora Catiane, estão vendo uns aos outros, mas todo olho verá. Aleluia ao Senhor Jesus. Quando vocês estiverem revestidos de um corpo celestial, vocês vão poder, verão a face do Senhor Jesus, assim como vocês estão me vendo. Glória a Deus. Ele vai dizer: venha e entre, bendito, bendita do meu Pai. Aleluia. Eu creio. Tudo funciona nos céus, irmão. Esse Deus que fez, aquele que fez os grandes luminares, é bom dizer, tudo dele é grande. Por que, igreja, Deus fez isso? Aleluias. Fez o sol para governar de dia. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. A lua e as estrelas são presidentes da noite. Presidem a noite com a ordem de Deus. Por que, igreja? Porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Eu quero chamar a atenção aqui. Deus mandou ferir os egípcios, os primogênitos humanos e os primogênitos dos animais. Amém? Por que Deus fez isso? Matou os primogênitos do Egito. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que está fazendo. Mas por que Ele não matou os primogênitos do povo hebreu? Hein? Ali havia um povo temente ao Senhor, um povo escolhido. E Ele mandou passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas do povo hebreu, simbolizando a cruz do Senhor Jesus. Amém? E o anjo da morte passou, e ali não tocou em ninguém, mas matou os primogênitos todos do Egito, inclusive o filho do faraó, aquele que sentava no trono com o faraó. O faraó tinha maior amor.
Nós não vamos nunca discutir o porquê Deus fez. Ele simplesmente fez, Ele faz, e Ele faz como Ele quer, porque tudo que Deus faz é bom. Por quê, igreja? Porque a sua benignidade dura para sempre. Ele sabe o que está fazendo, Ele é categoria absoluta. Um Deus excelso, maravilhoso, lindo, santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. E que tirou a Israel do meio deles, do meio do povo do Egito. Por que Deus fez isso, igreja? Por quê? A sua benignidade dura para sempre. Com mão forte, tirou do meio deles com mão forte e com braço estendido. Deus, Ele estende o braço dele para te salvar, para te ajudar. Amém? O braço de Deus é forte, a sua destra não falha. Se você estiver prostrado, caído, Ele te levanta. Amém? Te põe de pé e te traz à tona para respirar e te faz andar por sobre as águas. Isso não é leitura. O Senhor Jesus fez com que Pedro andasse por sobre as águas. Que mistério é esse? Por que, igreja? Porque a sua benignidade dura para sempre. É fácil andar por sobre as águas, igreja? Só com a ordem do Senhor Jesus, é ou não é? E se tiver medo, naufraga. Não pode ter medo, tem que avançar. Louvado seja Deus. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. Aqui está uma parte, aqui está uma parte, aqui está outra. E aqui está o meio, um corredor. E nesse corredor, uma barreira de água gigantesca, outra barreira de água gigantesca. Ele agora seca o fundo do mar. E o povo hebreu passa, o povo que veio do Egito passou e não molhou nem os pés. Porque Deus secou o fundo do mar vermelho. Por que, igreja? A sua benignidade dura para sempre. Não podia passar, né, com os pezinhos molhados, como a gente foi ali naquele dia batizar o povo, molhei os pés e tal. Mas Deus secou o fundo do mar vermelho. Ele gosta de mostrar a sua força, o seu poder, porque Ele é o Todo-Poderoso, amém? Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes e fez passar Israel pelo meio dele. Por que, igreja? A sua benignidade dura Aleluia. para sempre. Mas derrubou o faraó com seu exército no mar vermelho, igreja. Por quê? A sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Por quê, igreja? Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis. Porque a sua benignidade Dura para sempre. feriu os grandes reis e deu a morte a reis famosos. Porque A sua benignidade dura para sempre. a Sion, rei dos amorreus. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. Então, só completando aqui, ó. E deu a morte a reis famosos, não é? A Sion, rei dos amorreus. E a Og, rei de Baçã. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre. Quer dizer, Deus deu a morte a esses reis, né? A Og e a Baçã. E deu a terra deles em herança. E deu a terra deles em herança. Por quê, igreja? A sua benignidade dura para sempre. Sim, deu em herança a Israel, seu servo. Por quê, igreja? A sua benignidade dura para sempre. Deus fez reis que não eram tementes ao Senhor morrer, e a herança desses reis que não eram poucas, Ele deu ao seu povo escolhido, Israel. Ou seja, Deus, que é dono de tudo,
vai trazer um tesouro, uma herança para que vocês possam herdar. Amém? Por que, igreja? Aleluias. Louvado seja Deus.